Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer alguns exercícios sobre o conteúdo do vídeo anterior, né, sobre geradores elétricos. Então a gente vai fazer os exercícios da apostila 16, das páginas 8 e 9. Vamos dar uma olhada no exercício número 1. Indique verdadeiro ou falso. No gerador ideal, despreza-se a resistência interna. A corrente elétrica sai pelo terminal positivo do gerador. A tensão nos terminais de um gerador real é menor do que a FEM, força eletromotriz, quando percorrido por uma corrente elétrica. A energia consumida na resistência interna do gerador não é utilizada no circuito externo. Para um gerador real, quando a corrente elétrica I igual a zero, então, tensão igual a força eletromotriz. Então, no exercício número 1, a gente tem um exercício aí de verdadeiro ou falso. Tem algumas afirmações sobre geradores elétricos e a gente vai precisar marcar as opções verdadeiras e as falsas, tá? Então, vamos dar uma olhada aí na primeira afirmação. No gerador ideal, a gente vai desprezar a resistência. A resistência vai ser nula, igual a zero. Sim, foi isso que a gente viu no finalzinho do vídeo passado. No caso da resistência ser igual a zero, a gente tem um gerador ideal que a gente chama. Então, a primeira afirmação aqui é verdadeira. Na segunda afirmação, a corrente elétrica sai do terminal positivo. Verdade. Quando a gente aprende sobre corrente elétrica, a gente aprende que a corrente elétrica é o quê? Um fluxo de elétrons, é um movimento de elétrons. E sempre vai ser do terminal positivo para o terminal negativo. Então, esse movimento de elétrons sempre vai acontecer do positivo para o negativo. Portanto, a afirmação número 2 também é verdadeira. Na afirmação número 3, a tensão, a DDP, de um gerador elétrico real vai ser menor do que a força eletromotriz quando circula uma corrente. Verdadeiro. A gente viu isso quando a gente olhou o gráfico lá da tensão pela corrente. Então, a terceira também é verdadeira. A quarta, a energia consumida no resistor, né, na resistência elétrica, não é utilizada no circuito externo. Verdade, a energia consumida na resistência, ela é o quê? Transformada em calor, ela é dissipada, ela é perdida, então é verdadeiro. E a última, para um gerador elétrico real, quando a corrente é igual a zero, a tensão é igual à força eletromotriz. Corretíssimo! Vamos lembrar lá da equação, ó. Força eletromotriz menos resistência vezes corrente. Se a corrente é zero, isso aqui vai ser zero e a tensão vai ser igual à força eletromotriz. Então, está de acordo. Então, todas as opções da número 1 foram verdadeiras. Vamos olhar agora o exercício número 2. Uma pilha de lanterna possui força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 0,1 ohm. Calcule a tensão elétrica fornecida pelos polos dessa pilha quando a corrente que ela fornece é para uma lâmpada de 2 A. Então, no exercício número 2, a gente tem uma pilha de uma lanterna que vai ter força eletromotriz de 1,5 volts, resistência de 0,1 ohms, tá? Essas aqui são as unidades, eletromotriz volts, resistência é o ohm e corrente elétrica ampere. E a gente precisa calcular a tensão, né, a DDP, quando a corrente que circula nesse circuito é de 2 amperes. A gente vai usar a equação para um gerador real, né? Então, o que a gente quer é a tensão, é a DDP, é o valor de 1. U vai ser igual a força eletromotriz, 1,5, menos a resistência, 0,1, vezes a corrente, que é 2 amperes. U, então, vai ser 1,5 menos. Primeiro, a gente resolve sempre multiplicação. 2 vezes 0,1, 0,2. 1,5 menos 0,2, 1,3 volts. Então, essa é a minha tensão na lâmpada da lanterna. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 3. Determine a resistência interna equivalente e a força eletromotriz equivalente na associação de geradores a seguir, com sua respectiva resistência interna indicada ao lado. Então, no exercício número 3, a gente precisa calcular a resistência interna equivalente à força eletromotriz equivalente nessa associação de geradores.
Então aqui ó, a gente tem 3 geradores, 3 geradores. No total, 6 geradores. A gente quer saber a resistência equivalente e a força eletromotriz equivalente. A gente vai olhar separadamente. Quando a gente estuda circuito, a gente aprende que resistências elas podem ser associadas em um circuito. A gente tem configurações de resistências em série e configurações de resistências em paralelo. A mesma ideia a gente vai utilizar aqui nos geradores, tá? A gente pode ter geradores em configurações em série ou em configurações em paralelo. Como funciona a configuração de um gerador em série? É quando eles estão ligados um no outro. Então, ó, a gente tem o primeiro gerador aqui, ó, ligado nesse terminal aqui do meu circuito e no próximo gerador. Esse gerador está ligado no primeiro gerador e no próximo, e o último vai estar no segundo gerador e no outro ponto do meu circuito. Então a gente tem um ligado ao outro, a gente tem uma ligação em série. Quando a gente tem uma ligação em série, como é que a gente calcula a resistência? A gente soma as resistências. Então, tanto do lado direito como do lado esquerdo, a gente vai ter aqui, ó, geradores ligados em série. Então, a resistência do lado direito aqui, vou chamar de resistência 1, vai ser a soma, ó, 2 ohm mais 2 ohm mais 2 ohm. Então, desse lado aqui eu vou ter uma resistência equivalente a 6 ohm. E desse lado, vou chamar de R2. Também está em série, então eu vou somar e também vou encontrar 6 ohm, já que a resistência de cada um dos geradores é igual a 2 ohm, tá? Então eu tenho uma resistência equivalente desse lado igual a 6 ohm, desse lado também igual a 6 ohm. Só que não é a resistência equivalente de todo o sistema. É só do lado direito, que está em série, e só do lado esquerdo, que está em série. Só que esse lado está ligado, ó, no mesmo ponto que esse lado aqui. Quando a gente tem geradores ligados no mesmo ponto, a gente tem uma configuração em paralelo. Então, a ligação em série é quando um está ligado no terminal do outro, em sequência, em série, e em paralelo é quando eles estão ligados no mesmo ponto. Então, a gente tem 3 geradores em série, mais 3 geradores em série, que no total estão ligados em paralelo. Então, a gente vai ter que achar agora a resistência equivalente para esses 2 resistores aqui, equivalentes em paralelo. Então, a resistência equivalente do lado direito e do lado esquerdo vai ser a resistência equivalente dividido por 2. Então, essa resistência equivalente vai ser igual a 3 ohm. Calculamos a resistência equivalente do sistema, mas a gente agora precisa calcular a força eletromotriz equivalente. Como que vai funcionar? Ó, a força eletromotriz aqui também está em série, como desse lado. Então, a gente vai, ó, somar ou multiplicar por 3, né? Já que a gente tem 3 geradores com a mesma força eletromotriz. Então, a força eletromotriz da direita vai ser igual a 15 volts. Assim como do lado esquerdo. Como no caso das resistências, a gente já viu que eles estão em paralelo, o lado direito com o esquerdo, a gente vai ter que a força eletromotriz equivalente também vai ser igual a 15 volts. Qual é a resistência equivalente nessa configuração? 3 ohm. Qual a força eletromotriz? 15 volts. A gente tem que olhar sempre se a ligação é em série ou em paralelo para a gente poder calcular essa resistência equivalente e a força eletromotriz equivalente, tá? É só lembrar da ideia de ligação em série e paralelo de circuito que vocês já viram anteriormente. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 4. O gerador obedece à seguinte função: U igual a 40 menos 5I, unidades no SI. Calcule. Letra A corrente elétrica de curto-circuito. Letra B, a potência útil proporcionada pelo gerador no circuito quando nele circula uma corrente de 5 A. Então, no exercício número 4, a gente tem aqui um gerador que obedece essa equação aqui que foi dada no exercício. Na letra A, a gente precisa calcular a corrente de curto-circuito desse gerador.
Vamos lembrar lá que corrente de curto-circuito vai acontecer quando a tensão, a diferença de potencial foi igual a zero. Então é só a gente vir aqui nessa equação de cima e substituir a tensão por zero que a gente vai encontrar o valor da corrente de curto-circuito, tá? Então é o que a gente vai fazer. U é igual a zero, 40 menos 5 vezes a corrente. Resolvendo aqui, essa corrente que a gente vai encontrar é justamente a minha corrente de curto-circuito. Esse lado aqui está negativo, vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, eu passo a multiplicação para o outro lado. Vai ficar 5 vezes a corrente de curto-circuito igual a 40. Então, a corrente de curto-circuito vai ser 40. 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 40 dividido por 5 é igual a 8 ampere. Unidade de corrente elétrica é sempre 1 ampere. Então, na letra B, a gente precisa calcular a potência útil quando a corrente elétrica nesse gerador foi igual a 5 ampere. A gente tem que lembrar que essa potência útil é a potência da energia que foi transformada em energia elétrica, tá? Desprezando aí, desconsiderando a parte perdida na forma de calor. E essa potência útil, ela vai ser a tensão vezes a corrente. A corrente está aqui, 5 ampere, mas a tensão a gente não sabe, não foi dado o valor de tensão. A gente precisa calcular. A gente pode usar a equação para calcular o valor da tensão com esse valor de corrente que foi dado e depois calcular a minha potência. Então, vamos lá. Tensão é igual a 40 menos 5 vezes I. Nesse caso, o I também vale 5, então vai ficar 40 menos 5 vezes 5. 40 menos 5 vezes 5, 25. Então, a tensão vai ser igual a 15 volts, unidade de tensão. Vamos agora calcular a potência útil, que é o que a letra B pede. Potência útil vai ser 15 vezes 5. Então, essa potência útil aqui vai ser igual a 75 watts, unidade de potência. Então, tem que ter atenção com isso aí, tá? Então, esse foi o exercício número 4 da página 9. Aqui a gente encerra esses exercícios da apostila 16 sobre gerador elétrico. Eu recomendo que vocês façam os exercícios no caderno, tá? Não fica só assistindo o vídeo. Peguem a apostila na página 8 e 9, façam os exercícios e depois acompanhem o vídeo para acompanhar a correção desses exercícios. Então, na física é muito importante tentar fazer os exercícios, tá? Não ficar só assistindo o vídeo e copiando o que eu estou fazendo. É importante tentar fazer, porque a gente só aprende tentando fazer. E física é prática de exercícios, a gente só aprende praticando, tá? Então, aqui a gente encerra esse vídeo das páginas 8 e 9 da apostila 16.